Você já observou que a maioria das garrafas tem uma coisa em comum? Sim, os gargalos compridos. Já se perguntou por que eles existem? Bem, há vários motivos. Nenhum deles tem a ver com criaturas pescoçudas como girafas e avestruzes. Para começar, você já tentou servir algum líquido que estava em um pote de boca larga? É muito difícil, já que a água geralmente adere às superfícies largas e depois espirra para todos os lados. Isso acontece por questões físicas. O ar e o líquido costumam fluir por uma superfície. Esse fenômeno é chamado de efeito Coanda. Por causa desse efeito, é difícil servir um líquido. As moléculas líquidas são levadas para a superfície do pote. Outro motivo é a tensão da superfície. As moléculas de um líquido costumam grudar umas nas outras em vez de grudarem no ar. Então, a água fica juntinha e flui para a superfície em vez de ir para onde você quer que ela vá. O gargalo comprido facilita servir e beber da garrafa, já que há uma superfície menor para o líquido se espalhar. O outro motivo é a praticidade. Um gargalo menor exige menos material para ser produzido e só precisa de uma tampa pequena para fechá-lo. Assim, o custo para a produção de garrafas fica reduzido. E tem mais um motivo. Os gargalos impedem que a bebida esquente. Se não houvesse gargalo, você provavelmente seguraria a garrafa pelo meio, exatamente onde o líquido está. O calor das suas mãos aqueceria a bebida rapidinho. Mas já que existe o gargalo, você acaba segurando a garrafa por ele, minimizando a quantidade de calor transferida à garrafa e mantendo sua bebida gelada por mais tempo. Se você costuma reaproveitar garrafas, provavelmente sabe que às vezes elas têm mau cheiro. Mesmo se você as usar só para armazenar a água, elas ainda ficam com um cheiro ruim. Mas não é a água que fede, são os micro-organismos que estão nela. Se você toma água na boca da garrafa, as partículas da sua saliva e do suor ficam lá. Essas bactérias começam a se acumular dentro da garrafa, causando odor. Então, se você tiver garrafas reutilizáveis, lave-as todos os dias para impedir que essas bactérias se acumulem. Depois de lavar, deixe a garrafa secar totalmente antes de usá-la de novo. Tem gente que reutiliza garrafas plásticas, mas nem sempre isso é seguro, pois a maioria delas é feita para um único uso. A maior preocupação aqui é a lixiviação do plástico. Os químicos usados para produzir a garrafa podem se misturar ao líquido. Ao reutilizar uma garrafa plástica, o desgaste do dia a dia pode criar arranhões minúsculos dentro dela, onde mais bactérias podem se proliferar. Então, se precisar de uma garrafa para usar por muito tempo, invista em uma que foi feita para ser reutilizada. Mas não se esqueça de lavá-la todos os dias. O jeans surgiu em 1873. Ele foi inventado por Jacob Davis e Levi Strauss. Davis era um alfaiate que produzia capas e barracas, e Strauss era um comerciante que, entre outras coisas, vendia tecidos. A primeira calça jeans foi feita por Davis e era de denim, um tecido que ele comprou na Levi Strauss e Companhia. Juntos, eles patentearam o design. O azul era a cor padrão para o denim, que era tingido usando a cor índigo. A cor azul é uma tradição seguida até hoje para replicar a aparência original de uma calça jeans. O jeans também tem rebites de metal, e eles estão presentes desde a criação da peça. Jacob Davis, que foi o homem que fabricou a primeira calça jeans, colocou rebites de cobre em locais onde a calça era mais propícia a rasgar, na braguilha e nos bolsos, para que ela ficasse bastante resistente. Hoje, a função é mais decorativa. Outra coisa especial sobre as calças jeans são os bolsinhos que elas têm e que parecem não servir para nada. Bem, agora eles devem mesmo ser apenas decorativos. Odeio ter que lhe dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel. O que também prova que dinheiro não cresce em árvores. A maioria das notas é de 25% de linho e 75% de algodão, e é por isso que elas têm uma aparência tão diferente. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por isso as pessoas podiam falsificá-lo facilmente, ao contrário de agora. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece alguma substância, suas partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo que chamam de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Tal efeito é mais forte nos gases, mas você também pode rastreá-lo em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Por isso, as pessoas constroem grandes estruturas como pontes usando juntas de dilatação. Elas permitem que uma estrutura se expanda e contraia, e tais mudanças não causem danos. Uau! Eu tenho uma calça assim!
O mel pode durar milhares de anos sem estragar. As abelhas pousam nas flores para coletar néctar açucarado. Em seguida, o transportam de volta para sua colmeia e o transferem para outras abelhas operárias. Essas abelhas reduzem o teor de água do néctar bebendo e regurgitando repetidamente o líquido. Vômito de abelha. Enzimas especiais em seu estômago quebram a glicose no néctar, fazendo com que fique mais ácido. As abelhas depositam esse néctar no favo de mel e começam a abaná-lo com as asas para que a água evapore mais rapidamente. O mel agora é altamente ácido e com baixo teor de água, o que o impede de estragar. As bactérias que deterioram os alimentos não podem sobreviver em tais condições. Nossa Lua pode estar escondendo mais bolsas de água do que os cientistas imaginavam. A superfície dela é cheia das chamadas armadilhas frias, ou seja, regiões que ficam cobertas por sombra o tempo todo. Se pudesse ficar perto de um dos polos da Lua, principalmente o sul, você veria essas sombras por toda parte. São 39 mil quilômetros quadrados delas. Há armadilhas frias minúsculas, com apenas 1 centímetro de largura. E existem também centenas de milhares das grandes. Essas regiões estão mergulhadas na eterna escuridão e podem estar há bilhões de anos sem receber um raio de sol sequer. Agora os cientistas acham que elas estão escondendo mais do que imaginávamos. Inclusive, pequenos fragmentos de gelo do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Embora em pequena quantidade, essa água poderia matar a sede dos astronautas ou ser usada para abastecer um foguete. Grande parte da água poderia ser armazenada em vidro ou entre os grãos da superfície da Lua. Há uma teoria que diz que 40 mil quilômetros quadrados da superfície lunar poderiam ter a capacidade de armazenar água. Mas isso só pode ser comprovado depois que alguém for lá ver pessoalmente ou enviar sondas capazes de escavar a superfície. A Lua não é totalmente branca e sem cor. Os astronautas do voo espacial Apollo, que pousaram lá em 1969, disseram que a Lua era meio marrom. Estudos posteriores mostraram que algumas regiões lunares mais escuras apresentam tons marrons e azuis. Mas anos atrás, quando muitos peões usavam calças jeans, esse bolsinho foi feito especialmente para guardar relógios de bolso. Na época, as calças jeans tinham apenas 4 bolsos. Aquele pequeno para o relógio, 2 grandes na frente e só um bolso na parte de trás. Muitos zíperes têm as letras YKK gravadas neles. É uma abreviação do nome da empresa, que pode ser traduzido como Yoshida Indústria Limitada. Essa empresa japonesa é a maior fabricante de zíperes do mundo. Então, eles colocam suas iniciais em todos os zíperes que produzem, ou seja, praticamente a metade de todos os zíperes do planeta. É por isso que você vê mais os zíperes deles do que de qualquer outra empresa. E não é só o jeans que é azul. O uniforme de muitos policiais estaduais brasileiros e também de alguns outros países também é. Os primeiros policiais surgiram no século XIX em Londres. Eles receberam o uniforme azul para se diferenciarem do uniforme vermelho e branco que os funcionários militares já usavam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos também, e eles seguiram o mesmo padrão. O uniforme é azul até hoje, porque provou ser uma boa cor. Não é tão visível à noite e os policiais podem observar coisas e pessoas sem ser percebidos. Outra coisa, as manchas não são tão visíveis neste material escuro. E, bem, todos já se acostumaram a ver policiais vestidos de azul, então por que mudar? Aquelas bolinhas brancas de golfe têm cavidades em toda a sua extensão. Isso não é por acaso. No começo, os jogadores de golfe usavam uma bola macia. Com o tempo, a bola amassava e ficava danificada, mas também voava para mais longe. Isso é explicado pela aerodinâmica. As cavidades permitem que o ar flua mais suavemente ao redor da bola, levando-a para mais longe. Então, a ideia foi adotada e todas as bolinhas foram fabricadas com cavidades, deixando os jogos mais interessantes. Às vezes, quando os pássaros viajam para lugares distantes, para além do oceano, podem passar dias voando. E eu sempre fiquei pensando em como eles dormiam no caminho. Bem, há várias formas de fazer isso. Algumas aves estão sempre cochilando. Metade de seu cérebro trabalha, enquanto a outra metade dorme. Igual ao meu. Você vai ler mais devagar ou mais rápido, dependendo da fonte de leitura. Em média, as pessoas leem 10% mais devagar quando escolhem uma tela em vez de papel. Além disso, você pisca menos quando está em um computador. Os humanos piscam a uma taxa de cerca de 20 vezes por minuto, mas quando estão na frente de uma tela, diminuem para 7 vezes por minuto. A invenção do rádio foi muito importante, mas levou 38 anos para atingir uma audiência de 50 milhões de ouvintes.
Se você quiser comparar com as invenções modernas, o iPod atingiu o mesmo marco em apenas 3 anos. Por que o Snapchat tem um fantasma no logotipo? De acordo com Evan Spiegel, um dos fundadores, o símbolo icônico foi concebido antes mesmo do início do Snapchat. Primeiro, foi criado um aplicativo de mensagens de imagens que desapareceriam chamado Peekaboo. Não está claro se o logotipo inspirou o nome ou o nome inspirou o logotipo. Spiegel escolheu a imagem fantasmagórica que todos reconhecemos porque ele queria representar a natureza fugaz das imagens enviadas pelos usuários no aplicativo. Você vê a imagem uma vez, então ela desaparece no ar, como um fantasma amigável, algo que o logotipo representa. Spiegel criou a marca em apenas uma noite. Ele navegou por tantos logos de outros aplicativos populares e percebeu que nenhum era amarelo. Então decidiu usar a cor para o projeto. Em 2011, era um fantasma sorridente com 2 braços curtos, cabeça redonda e língua protuberante, o que lembra um pouco uma roupa de Halloween. Em 2013, o fantasma passou a não ter o rosto. Os proprietários do Snapchat disseram que isso sugeria que cada usuário era o símbolo de seu aplicativo. Em 2019, os designers esqueceram e engrossaram o contorno do fantasma, algo que o público não gostou muito. Falando em logotipos, o do Firefox não usa uma raposa. Isso é algo que as pessoas pensam, principalmente por causa do nome Fox, que é raposa em inglês. Mas o animal utilizado é um panda vermelho. O primeiro mouse de computador apareceu na década de 1960 e não era feito de plástico, mas de madeira. Recebeu esse nome devido à sua forma retangular, realmente parecida à de um rato. Além disso, tinha um cordão saindo da parte de trás, o que também lembrava uma cauda de rato. Sabe por que as bolhas são redondas? Você pode ver que elas ocorrem quando um filme fino, como o formado por água com sabão, retém um gás, digamos, ar. As moléculas se atraem, o que mantém o filme unido. Ao mesmo tempo, é a razão pela qual o filme encolhe para a menor área possível. E a menor área que envolve qualquer volume é uma esfera. Assim, o filme encolhe para cobrir uma esfera e não pode diminuir mais, pois tem ar preso no interior. Balas que estouram. Yum! Você já se perguntou como isso funciona? Esses doces são feitos aquecendo uma mistura de xarope de milho, sacarose e lactose até o ponto de ebulição. O dióxido de carbono, CO2, borbulha através da mistura fundida sob uma pressão muito grande, que é resfriada rapidamente sobre a pressão para que o gás não escape enquanto o doce está entrando em um estado sólido. E a outra metade dorme. Tem aves que apenas tiram pequenos cochilos ao longo do dia. E quando eu digo pequenos, é isso mesmo. Em média, uma soneca dura 9 segundos. E durante esse tempo, a ave fica no piloto automático. Ao longo do dia, somadas, essas sonecas satisfazem a necessidade de sono da ave. As ferraduras são como calçados para os cavalos. As pessoas as encaixam nos cascos deles para protegê-los quando os animais andam em pisos duros como asfalto e outros materiais com os quais os cavalos não estão acostumados. As ferraduras têm aquele formato bizarro porque são pregadas na pata do animal. O centro da pata dos cavalos é muito sensível e eles podem sentir dor se alguém tentar prender a ferradura no meio. Mas as laterais dos cascos não sentem dor nenhuma. Por isso, as ferraduras são redondas e têm um vazio no meio. O processo é parecido com o de colar unhas postiças. Ler, às vezes, dá sono, e as pessoas que têm dificuldade de dormir geralmente tiram proveito disso e leem à noite para dormir mais rápido. Mas e quando você não quer dormir? Por que isso ainda acontece? Bem, geralmente você lê em um lugar tranquilo e silencioso, e também deitado ou em uma cadeira confortável, enrolado em cobertores. Esse é um ambiente perfeito não só para a leitura, mas para dormir também. Sua mente para de pensar em todas as preocupações que teve durante o dia, focando uma coisa só. Então, o clima é ideal para dormir, e é isso que acontece. A maioria dos shampoos diz que você deve lavar o cabelo 2 vezes. Isso é verdade ou é só uma tática para usar mais produto e comprá-lo com mais frequência? Bem, depende de quantas vezes você lava o seu cabelo. Basicamente, a primeira lavagem remove toda a sujeira e as células mortas, e a segunda umedece o cabelo e o couro cabeludo. Animais que são presas de outros poderiam usar os olhos na parte de trás de suas cabeças para ver os predadores se esgueirando, mas isso não funcionaria. Os bichos precisam de órgãos que olhem para frente, para que saibam para onde estão indo. Se eles tivessem um par extra de olhos na parte de trás de suas cabeças, para observar predadores vindo por trás, o cérebro teria que passar por um processo complicado de combinar essas 2 visões diferentes em uma. Em vez disso, eles geralmente possuem olhos nas laterais da cabeça. Os dos coelhos, por exemplo, estão localizados no alto.
Assim, esses animais têm um campo de visão bastante amplo. No entanto, há uma desvantagem. Um pequeno ponto cego na frente. As cabras contam com pupilas horizontais, por isso conseguem enxergar 320 graus sem ponto cego. O sol não apenas brilha e nos mantém aquecidos, mas também gera algum tipo de som, que vem em forma de ondas de pressão. Elas correm devido a enormes bolsões de gás quente, subindo das profundezas de nossa estrela central e viajam a centenas de milhares de quilômetros por hora até chegarem à superfície solar. Por causa disso, a atmosfera do Sol borbulha como uma panela de água fervente. Não podemos ouvir esse ruído porque está fora do alcance da audição humana. O primeiro despertador mecânico foi inventado no século XVIII e só podia tocar uma vez, às 4 da manhã. Quase 90 anos se passaram até que os inventores finalmente criaram um que podia despertar a qualquer horário desejado. Bocejar é contagioso, mas isso diminui à medida que se envelhece. Uma das teorias sobre a provável razão para bocejarmos quando outras pessoas ao nosso redor fazem o mesmo diz que isso ajuda no sincronismo de um grupo. Por exemplo, significando que é hora de dormir. Outra teoria diz que bocejar nos ajuda a regular a temperatura do nosso cérebro, ou pode ser algum tipo de empatia. Até mesmo alguns animais, como cachorros, bocejam. E não são apenas os mamíferos. Alguns pássaros e peixes também fazem isso.